E eu acredito que o cara que trabalhe no Marca seja um bom jornalista. Não tira notícia da bunda. Opa, olhou o vaso. Ih, Neymar do Flamengo, vou publicar. Não é assim, né? Mas não sei se fecha muito, sabe, essa história. Não sei se é tão simples assim acreditar. Jogadores do Flamengo sabem a rotação que o Felipe Luiz exige. Pô, o técnico do Flamengo foi um cara que afastou do time o seu camisa 9 no meio da temporada, porque o cara não estava conseguindo render dos treinos fisicamente, intensidade, né? Tudo é possível no futebol, tudo é possível. A gente sabe como o Neymar parece ter um carinho pelo Flamengo. Já demonstrou isso algumas vezes, já, né? Eu estava no Catar e tomei conhecimento dessa história do Neymar, do Flamengo, uma notícia que saiu no Marca. Deixa eu pegar até o nome do jornalista aqui que deu a notícia. Mateu, não é isso? Mateu Moreto, do Marca. Segundo ele, isso foi divulgado na quarta-feira, acho até, né? No dia da final do Intercontinental. Jogadores do Flamengo estariam atuando nos bastidores para convencer o Neymar a trocar o Santos pelo Flamengo, enxergando no rubro-negro um ambiente ideal para que o camisa 10 atinja o auge físico e técnico antes da próxima Copa do Mundo. Segundo a matéria, o Santos já tem negociações avançadas para renovar com o Neymar e tudo mais, e está confiante no desfecho positivo, mas apesar disso, o Flamengo estaria observando, outros clubes estariam observando, segundo a matéria, a negociação, e a estratégia do clube passaria do Flamengo por conversas diretas de atletas do Flamengo com o Neymar para convencer o Neymar que uma mudança de ares nesse momento poderia potencializar o seu rendimento. Tipo assim, pô, aqui ó, time é bom, nosso treinador é top, estrutura braba, vem pra cá que aqui você vai chegar voando na Copa do Mundo. Bom, não vou duvidar da informação do jornalista, o cara trabalha no Marca, como eu digo aqui, o bom jornalista, e eu acredito que o cara que trabalhe no Marca seja um bom jornalista, não tira notícia da bunda. Opa, olhou o vaso, ih, Neymar do Flamengo, vou publicar. Não é assim, né? Então eu quero acreditar que essa matéria, enfim, tenha sido escrita por um repórter com alguma credibilidade. Agora, tem coisas que me chamam a atenção e que eu quero dividir com você. Primeiro, essa coincidência de sempre no momento de uma renovação de contrato do Neymar com o Santos, surgir, né, uma notícia daqui, outra dali. Lembra? A gente teve o pai do Neymar dizendo, no meio do ano, que teria reuniões com clubes, ia para os Estados Unidos para se reunir na época, né, por ocasião da Copa do Mundo de Clubes. Estou indo aos Estados Unidos, tenho reuniões, muitos clubes interessados. Não surgiu nada mesmo, oficial, né? Aí o Fluminense, esse parece que realmente se interessou pelo Neymar no meio do ano. Aí a coisa não avançou, o Neymar falou, não, vou ficar por aqui mesmo, tô me recuperando. E agora vem esse papo do Flamengo. Então a primeira coisa que me chama a atenção é essa coincidência. Sempre que tá na iminência da renovação, aparece alguma coisa na imprensa ou alguma coisa dita por alguém do staff do Neymar, como a história das reuniões do pai do Neymar, vai resolver sair sol agora mesmo, na hora que eu tô gravando o vídeo, né? De que tem clube pra caramba querendo, interessado e tal. Uma coincidência. Segunda coisa que me chama a atenção. O Flamengo hoje é um time que encaixou, né? Um time que tem uma maneira de jogar, é um time que fisicamente precisa estar muito bem. A gente viu como isso pesou no fim da temporada para um clube que jogou 74 jogos com o time principal, 80 jogos se a gente somar tudo. O trabalho anda muito bem, obrigado, muito bem. O Flamengo ganhou quase tudo nesse ano, faltou o Mundial por uma disputa de pênaltis e a Copa do Brasil, onde ele teve que abrir mão de jogador titular no segundo jogo contra o Atlético Mineiro, porque não dá para abraçar o mundo nesse calendário louco e irresponsável que a gente tem. Então você está falando de um clube que viveu um dos seus anos mais vitoriosos da história. Você vai lembrar para sempre, torcedor do Flamengo, de 81, de 2019, de 2025. Tem que lembrar. E aí, nesse contexto, você vai adicionar por um período de 6 meses, onde o Campeonato Brasileiro já vai ter metade da sua disputa, porque não são 6 meses, o Campeonato Carioca é o comecinho do Brasileiro, não.
Brasileiro começa 28 de janeiro, na semana do dia 28 de janeiro. Então, você vai trazer para esse contexto de Libertadores torando. De Libertadores que já, né? Brasileiro torando, Libertadores que o Flamengo já vai ter para disputar de novo, já direto na fase de grupos. Faz algum sentido para um time que já está encaixado trazer um jogador que vai ter que passar agora por uma artroscopia, por um novo problema físico, uma nova recuperação? Então, entenda, vou repetir, quero acreditar que o repórter seja alguém de credibilidade, responsável com o seu trabalho, com aquilo que publica. Mas não sei se fecha muito, sabe, essa história. Não sei se é tão simples assim acreditar. Jogadores do Flamengo sabem a rotação que o Felipe Luiz exige. Pô, o técnico do Flamengo foi um cara que afastou do time o seu camisa 9 no meio da temporada, porque o cara não estava conseguindo render dos treinos fisicamente, intensidade. Felipe Luiz foi para a coletiva e falou, pô, os índices lá do GPS do Pedro são os mais baixos. E não é uma questão de dedicação, não é que o Neymar não se dedique. O Neymar se dedicou pra caramba na reta final do Campeonato Brasileiro. Pra caramba. Neymar jogou com o joelho ferrado e salvou o Santos. Neymar salvou o Santos do rebaixamento na reta final. Isso ninguém pode tirar do Neymar. A galera que estava pronta para fazer os memes do Neymar rebaixado ficou quietinha no fim do ano. Ficou quietinha quando o Neymar meteu o hat-trick em Caxias do Sul, quando o Neymar fez gol contra o Sport, quando o Neymar foi titular e teve uma participação boa contra o Cruzeiro. Aí ninguém falou nada. Nada. Mas se o Neymar tivesse caído, os influenciadores de outros times, né, que só não estão nem aí pro Santos, olha aí, que vexame, foi pra isso que ele voltou. Então ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Agora, isso, voltando, isso não quer dizer que eventualmente falte dedicação ao Neymar nos treinos, não é isso. Mas a exigência do Felipe Luiz, do Flamengo, eu não sei se ela é algo que possa ser, nesse momento de recuperação, acompanhado pelo Neymar. Porque ele vai para mais uma recuperação. Claro, a artroscopia a gente sabe que é um procedimento simples, mas é mais um processo cirúrgico, mais um processo de recuperação. E não dá, sabe, e o Flamengo, diferentemente do Santos, o Santos não entra no Campeonato Brasileiro de 2026 para ser campeão, certo? Não entra. Infelizmente. Gostaria muito que entrasse. Não entra. O Flamengo, sim. O Santos não tem uma Libertadores para disputar. O Flamengo tem a Libertadores para lutar para ser pentacampeão da Libertadores. E já é um dos favoritos ao título da Libertadores. Então, nesse contexto de exigência, você imaginar trazer o Neymar, eu não sei se faz sentido. Não sei se a notícia se ela é exatamente como foi veiculada. Como foi veiculada. Mas, né, tudo é possível no futebol, tudo é possível. A gente sabe como o Neymar parece ter um carinho pelo Flamengo. Já demonstrou isso algumas vezes. Já, né, teve um ano do Jogo das Estrelas no Maracanã, inclusive esse ano acho que eu até narrei. E ele tava lá, assim, fazendo várias reverências ao torcedor do Flamengo, uma conexão que rolou ali com o torcedor do Flamengo. Tem alguma coisinha ali, parece, no fundinho ali de Flamengo que mexe com o Neymar. E tá tudo bem, é legítimo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que, pro contexto, eu não sei se o Neymar, em recuperação, ele caberia no contexto altamente competitivo de performance elevada que o Flamengo vive. Eu continuo achando que o melhor ambiente é o Santos, é onde ele está à vontade, é onde ele tem acolhimento, é onde a torcida... Porque se ele vai pro Flamengo... Cara, o Neymar no Santos foi expulso contra o Botafogo, foi aplaudido. O Neymar no Santos mandou o torcedor para aquele lugar contra o Inter, no jogo contra o Inter na Vila Belmiro, e o torcedor relevou, falou, beleza, é o Neymar. No Flamengo, eu não sei se ele, sabe, o Neymar faz a atuação ruim que faz no Maracanã contra o Flamengo, aquela coisa destemperada, descontrolada, o torcedor do Santos vai lá, abraça o cara. No Flamengo, eu acho que não, porque não existe esse vínculo, não existe essa história. O Santos tem uma história. Eu não sei como seria essa paciência. 1, 2 jogos aí que o Neymar de repente não consiga ir bem, não consiga acompanhar o ritmo. Como é que vai ser?
sabe, o comportamento do torcedor do Flamengo. Ele vai receber o acolhimento. E isso é uma coisa importante para ele, porque ele mesmo disse que depois daquele jogo do Maracanã, onde ele recebeu muitas críticas, agora na reta final do Brasileiro, ele precisou pedir ajuda psicológica. Se já foi difícil lidar com a pressão, com as críticas, num ambiente que é favorável a ele, num clube onde ele está em casa, imagine num ambiente, entre aspas, estranho para ele, que seria o ambiente do Flamengo. Então, e de uma pressão maior, porque a gente sabe que a torcida é muito grande, é muito maior, a exposição de mídia é maior, né? O Santos sofre com isso, infelizmente, há muito tempo, de não ter a mesma exposição, de ser um clube meio escanteado. Mas antes de prosseguir, nação, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A minha opinião é o seguinte sobre isso aí. Não tem lógica essa dos jogadores do Flamengo pedirem a contratação do Neymar. Porque o BAP não aceita esse tipo de situação. Jogadores se colocando à frente do clube ou à frente do técnico e até o diretor, o José Botto, para contratar jogador. Não tem lógica nenhuma. O estilo de jogo do Felipe Luiz não encaixa com o estilo do Neymar. Neymar é muito individualista. Isso não dá certo. Vocês podem ter visto nos últimos jogos do Flamengo. É muito coletivo o time. O jogo é muito coletivo. Então não encaixa esse estilo de jogo do Neymar com o Flamengo. Então não tem química o Flamengo e o Neymar. A torcida do Flamengo não ia ter paciência. Tem muita gente que sabe disso, que nem o Jorge Igor colocou. A torcida do Flamengo não ia ter paciência. É 1, 2, 3 jogos no máximo, jogando mal, ficando caindo, que ele cai muito, né? Tanto que foi a apelidado de cai. Ele vai ficar caindo, levando pancada, cair, reclamando, tomando amarelo, vermelho. A torcida não vai aceitar isso aí. O torcedor do Flamengo não tem o mesmo vínculo, que nem o Jorge Igor bem colocou, que nem tem a torcida do Santos com o Neymar. Então ele vai ser muito criticado e ele é um jogador que rebate crítica, ele não aceita a crítica, ele é que nem o Gabigol nessa questão, ele não aceita críticas, eles acham que são os donos da razão, vivem no mundo deles, são mimados, jogadores assim não vai dar certo no Flamengo. Tanto é que o Gabigol, mesmo jovem, ainda aguentando correr um pouco, foi escanteado do Flamengo. Porque se o cara não é 100% profissional, Felipe Luiz não vai aceitar. Outro exemplo claro é a questão do Pedro. O Pedro, na metade do ano, por não querer correr o que o Felipe Luiz queria que ele fizesse, ele foi jogado de lado, o melhor centroavante do Brasil. Com 27 anos, estava sendo jogado de lado e quase foi negociado. Essa questão ali de 15 milhões de euros que o Botto deixou vazar, aquelas conversas com o jornalista, aquilo lá era para vender o jogador, aquilo era ultimato, eles queriam se livrar do Pedro. Então, essa notícia aí de que os jogadores pediram o Neymar no Flamengo, isso aí é muita mentira. Talvez esse jornalista aí deve ter algum vínculo com algum amigo do Neymar, como o Neymar morou muitos anos na Espanha, esse cara deve ter algum vínculo, alguma coisa assim, para tentar talvez colocar para ver o que a torcida acha, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não acredito que seja uma negociação, não, que Felipe Luiz queira, que BAP queira, ou até o José Botto, que são os que mandam mesmo no futebol do Flamengo hoje em dia. Mas era isso, nação. Deixe nos comentários. Vocês trariam o Neymar para ser jogador do Flamengo? Realmente no Flamengo não ia render tanto como em outros anos que ele jogou na Europa? Deixe nos comentários. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!